Então, assim, na verdade, quando você fazia roteiros para essas publicações mais direcionadas para o público adulto, você era realmente um anônimo. Mas quando você começou a trabalhar com o público infanto-juvenil, aí sim as pessoas começaram a conhecer o Júlio, né? Ou você começou, ou você também trabalhou com pseudônimos depois com os infantis? Não, com os infantis foi sempre com seu nome. Outra coisa que me deixou feliz é que eu podia usar meu nome na literatura infanto-juvenil, né? Sabe? Eu não precisava me esconder atrás de pseudônimos e assim, eu estava fazendo uma literatura brasileira, fazendo uma literatura brasileira, né? E é uma área gostosa, sabe? Eu escrevo também quando preciso para adultos, mas eu confesso a você que me sinto bem à vontade com crianças e adolescentes. Entendeu? É um negócio... E sabe o que acontece? Quando você tem 41 anos como escritor, tem acontecido coisas muito engraçadas por conta dessa pandemia, né? Porque como eu fiquei mais nas redes sociais, eu comecei a receber o que eu poderia chamar de feedback dos primeiros leitores, né? Aí toda hora tem uma pessoa que lê um livro meu e hoje diz, eu sou professora porque li seus livros, ou eu descobri, teve um outro dia, um garoto que falou que ele assumiu a negritude dele depois de ler Pretinha Eu, e na semana passada, semana retrasada, uma moça ligou dizendo que ela é engenheira ambiental, porque quando ela estava na escola, ela leu um livro meu chamado O Riacho, que é um livro que fala sobre degradação ambiental, e esse livro mexeu com ela a ponto dela a escolha profissional dela ser pela engenharia ambiental. E isso é muito legal, sabe? Você saber que você faz parte tão profundamente da vida de alguém, né? Ao ponto de você ajudá-la a escolher o seu caminho profissional. Outro dia eu estava numa feira lá na Portela, Frei Portela, e vi uma mulher chorando, cara, porque ela botou... Poxa, eu fiquei sem graça. Até o nome do filho dela, ela botou o nome de um personagem no livro meu. Olha que maneiro. Aí você vê que você é significativo. Muitas vezes não você propriamente, mas o seu livro, né? Sabe? Sim, a sua obra, né? O que é importante, eu acho assim, cara, o importante para mim não sou eu, é o que eu produzo, né? Quando o autor é mais importante que a obra, você tem uma celebridade, não tem um autor. Na minha opinião, o importante é a obra, né? A gente fala de Shakespeare, mas fala de Shakespeare em relação a Hamlet, Romeu e Julieta, né? Mercador de Veneza. É a obra dele que está entre nós há 500 anos, ou mais de 500 anos, que faz com que nós lembremos o nome dele, e não o contrário. Então, Júlio, você falou uma coisa um pouquinho atrás que eu quero que você explore um pouquinho mais, que é o seguinte, você disse que um leitor seu assumiu a sua negritude te lendo. Explica isso melhor. Não, foi até engraçado, que eu fui numa live que eu fiz para a universidade lá, foi até engraçado que eu ri muito, porque era um polo da Universidade Federal, acho que é Federal, não sei se é Federal ou Estadual do Paraná, que fica em Pato Branco, né? Daí Pato Branco, depois daquele programa de televisão, ficou uma cidade que ficou no imaginário das pessoas. Aí eu fui fazer lá, né? Pato Branco, né? Eu fui lá fazer a live, e esse rapaz era um dos alunos daquele curso, e depois ele entrou no Instagram e falou que a leitura do Pretinha Eu fez com que ele percebesse, desse valor à negritude dele. Eu já tinha ouvido isso antes, em 2009, quando teve um encontro de estudantes de Faculdade de Letras ali na UF. E eu fui convidado, achei engraçado, que cada estado tinha direito a convidar um autor. E eu fui, acho que, um dos poucos autores, poucas universidades, que o garoto era da Universidade Federal do Espírito Santo, que levou um autor que não era do Espírito Santo, não era do seu estado, né? E aí ele explicou a mesma coisa que ele falou, que o meu livro fez com que ele descobrisse e valorizasse a negritude dele. Eu acho legal essa coisa, sabe? Eu fico envaidecido, não vou negar, não vou ficar assim, não, eu fico envaidecido, porque o Pretinha Eu tem muito a ver com a minha própria descoberta da minha negritude, né? Sabe? Porque a gente vive num país onde, até pouco tempo atrás, as pessoas fingiam que não eram negras, né? Aquelas que eram mais clarinhas, né? E hoje é uma coisa muito bacana, as pessoas estão se assumindo. Não vai mudar nada, sabe? Você não vai ficar milionário se assumir que é negro, mas é bom saber qual é a sua, né? Sua identidade.
eu procurei ser negro para fazer parte de um todo multiétnico que é o Brasil. Eu não procurei ser negro só por ser negro, eu procurei para fazer parte plenamente, 100%, de um país que é multiétnico. Tem brancos, tem indígenas, tem negros, tem outras nacionalidades. O Brasil é um fenômeno, um país cheio de gente de quanto é canto do mundo que se entende mais ou menos bem, né? Que é uma proeza. Você vai em outros países até menores e qualquer tacar essa palha, né? E aqui não, a gente, na medida do possível, consegue ter um modus vivendi razoável. Não é uma Brastemp. A questão do negro é muito mal resolvida, porque tanto a escravidão quanto a libertação dos escravos foi uma coisa muito mal feita. Não houve preocupação em dar cidadania para o negro. Tentaram até fazer um negócio ridículo, que até funcionou na Argentina, que foi embranquecer o país, né? E não, claro que não deu certo, né? Senão não estaríamos aqui. Eu estaria loirinho de olho azul em algum lugar do país. Não deu certo, né? E agora o negro está buscando o seu espaço, muito justamente porque se só for discutir em termos aritméticos, nós somos a maioria, né? 50, uma maioria quantitativa e não qualitativa, né? Você não tem generais negros, almirantes negros, né? Então, não tem os cargos de relevância em empresas, ainda não tem um quantitativo de negros, também de mulheres, né? Mas negros não tem, então é uma luta ainda, né? Mas é uma luta que não precisa ser guerra, sabe? Quando a luta é feita pelo racional e pelo intelecto, a gente não precisa sair brigando, dando papo no outro, a gente pode combater o bom combate, que é feito com o diálogo, com inteligência, não com a violência. Mas você costuma trabalhar muito esse tema da negritude nas suas obras, ou isso é característica de uma ou outra? Não, sabe que eu fiquei espantado? Que, assim, eu não fico contando, né? Hoje sabe aquele negócio? Eu brinco com as crianças que eu não sento. Hoje eu vou escrever um livro para criança de 7 anos. Amanhã eu vou escrever um livro para um garoto de 20 anos. Não, eu sempre escrevo a história. Eu nem me preocupo, sabe? Claro, eu não sou idiota, né? Quando eu faço um livro para criança de 0 a 5, eu sei que é para criança de 0 a 5. Tem que adaptar o texto, obviamente, mas eu não tenho essa coisa focada assim, sabe? Eu quero contar uma boa história. É a única coisa que me preocupa, né? Eu contar uma boa história. E assim, claro, como eu sou negro, obviamente eu vou tocar muito nesse assunto até de maneira inconsciente. Isso eu admito. Mas eu mesmo fiquei espantado quando me pediram para fazer palestras mais sobre essa coisa do antirracismo. Eu percebi assim que mesmo sem fazer uma coisa planejada, eu tinha 53 dos meus 192 livros, 53 livros que falavam diretamente sobre, assim, o tema era racismo, preconceito, coisa e tal, né? Tem uns que são, apesar de ter protagonistas negros, são temas normais de aventura, né? Não é uma preocupação em debater racismos ou preconceitos que tais. Mas eu tenho pelo menos 53 livros que tocam nesse assunto, né? E atualmente eu estou até muito preocupado assim em não ficar só falando desse assunto. Parece que negro na literatura só pode estar envolvido no texto literário quando fala disso. É um tema realmente importante, eu não vou menosprezar nem minimizar. É um tema que tem que ser debatido realmente. Mas eu acho também que a gente tem que colocar o negro em posições assim normais. Uma história de piratas onde o protagonista é negro. Ele não fica lutando porque ele é negro, lutando contra a escravocracia. Não, ele é um pirata que é negro e vai fazer o que o pirata faz e acabou. Né? Eu acho que quando a gente fica muito focado em determinado assunto, a gente esquece o total da coisa. Né? Não precisa ficar falando disso a vida inteira. Né? Você vai falar de coisas, mas vai falar de coisas normais. Eu, por exemplo, agora mesmo eu acabei um livro para criança de 0 a 5, chamado Estrelas. E é uma história pequenininha, porque são para crianças pequenas, né? Bem pequenas. E é a história do menino que tem medo do escuro. E aí ele chama o pai, e aparece o pai. Né? E eu achei interessante que eu pensei exatamente nessa coisa, né? Os dois são negros, mas em momento algum há um enfoque de que eles são negros, né? Porque tem isso. Não, é um pai, como qualquer pai da face da terra, um escandinavo, que o filho está lá chorando porque tem medo do escuro, e o pai vai lá atendê-lo, e o pai o conforta, e ele vai dormir, e acabou. Mas aí a população vai ver que é um pai negro também faz isso. Sabe, entendeu? Essa é a normatização que tem. Não precisa ser
singular, é plural. O pai negro faz assim, o pai branco faz assim, o pai indígena faz assim, quando o filho está sofrendo de alguma maneira. Né? É essa normalização que eu atualmente procuro também. Né? Não vou contar a história só de negro, escravo, negro. Não. Uma história, né? Um detetive negro. Por exemplo, os americanos fizeram muito isso na década de 70, histórias de detetive, que até surgiram detetives famosos, como Shaft, que era um policial, como Sam Spade, né? Que na década anterior já era um branco, só que ele era um negro, que era um detetive, passava por aventuras de detetives e tudo mais, e acabou. Eu acho isso legal, essa coisa de criar personagens sem nenhuma preocupação, a não ser entretenimento até, né, no caso do Shaft, entendeu? Sim, sim. E aí, assim, Verdade. aí eu comecei a fazer, mas eu confesso a você que não tinha percebido a quantidade assim, ponderável de textos sobre escravidão, sobre também o viés histórico, porque eu sou professor de história, e Sim. eu quis, porque a história do negro no Brasil ainda tem que ser contada, né? Sabe? Porque ela não foi contada. Toda volta e meia você tropeça em fatos, personagens que não são como é. O Brasil tem um negócio, uma parcela do Brasil tem uma maneira muito peculiar de lidar com certos negros, né? Sabe assim, aquele negro que não dá para fingir que ele não é negro, porque ele é muito grandioso e você não quer. Então você, com a maioria dos negros que não são tão grandiosos, você invisibiliza. É uma coisa muito comum. Você não vê. Teve uma época que eu morei num prédio em Botafogo, aí tinha uns porteiros que falavam que achava o cara muito legal porque era um dos poucos que conseguia enxergá-los. Não eram todos negros, mas eram pessoas humildes, né? E a maioria das Sim. pessoas que moravam no prédio passavam por eles para não falar nem bom dia, cara, sabe? Nem assim, bom dia. Não, aí eu passava. O cara tá ali, eu tô vendo o cara, você não vou falar bom dia para ele, tá maluco? Né? Mas isso acontece com o negro também. O negro no Brasil, aquele mais humilde, ele fica invisibilizado, ele faz parte da paisagem. Eu não sei se tem a ver com a escravidão, porque na época da escravidão, é até engraçado, eu não lembro qual o quantitativo, mas na Constituição americana diz que um negro, acho que é 1/8 de um homem branco. Então, nos Estados Unidos, com todo o racismo, eles pelo menos pressupõem que dão a possibilidade do negro ser minimamente humano. No Brasil, durante a escravidão, o negro não era humano. Você vai pegar os autos de venda e troca, o negro não está assim, um homem negro, está escrito uma peça. Então você não é um ser humano, você é uma peça, igual a cadeira, a mesa, sabe? Então aqui evoluiu. Até a questão do castigo corporal, 2 anos atrás eu li uma matéria na revista Piauí, aí falava, aí fazia uma comparação, que durante certa época, ali onde é hoje a Esplanada do Castelo, tinha o Morro do Castelo, e tinha um lugar chamado Calabouço, onde os escravos da prefeitura, o dono do escravo não podia castigar o escravo, tinha que mandar para lá para ele ser castigado. Então, o cara menciona as quantidades de chibatadas que os escravos ganhavam. Era assim, 200, 300, outro dá 200 chicotadas num cara, acaba com o cara, né? Vamos combinar. Tanto é que não Sim. dava tudo de uma vez. Ele ia lá, levava 20 e depois voltava. Nos Estados Unidos, o máximo que o cara até faz uma comparação, o máximo que o escravo que fazia uma falta grave levava era 25. Entendeu? Olha só a disparidade, é um negócio absurdo, Sim. porque você não era considerado humano. Quando você dá 200 chibatadas em alguém, você não considera que ele seja um ser humano e possa morrer, né? No processo, sabe? Por infecções das mais diversas, não precisa dizer nada, né? A revolta da Armada, a revolta da Chibata, foi porque em pleno 1910, já dentro do século XX, a Marinha brasileira ainda tinha castigo corporal de chicote, mano, né? E se ninguém faz aquela revolta, talvez até 1950, 60 ainda estivesse batendo nos marinheiros lá dentro do navio. Mano, que ridículo. Ué, não precisa nada, né? Isso não se fala muito, mas o José de Alencar e vários caras na época ainda quando vigia a escravidão, chegaram a sugerir uma abolição gradual, aí acabaria por volta de 1910, 1920. Não tem sentido, cara, sabe? O capitalismo não convive com a escravidão. Os ingleses eram contra a escravidão, não é porque eles eram tão humanitários assim, é porque o capitalismo não encaixa com... Escravo não consome, né? Não compra, sabe? Então é um negócio muito absurdo, né? E aí, assim, quando eu comecei a escrever, por exemplo, esse livro aqui, ó,
até mostrar, Um Encontro com a Liberdade. Ele fala sobre liberdade, né? Ele se passa em 1888, logo após a libertação dos escravos. É um rapaz negro, filho de um comerciante branco com uma escrava, que chega em casa comemorando, e o pai está assim, chateado, né? Que vai ter que libertar todos os escravos, e aí faz um questionamento a ele, o que ele vai fazer com a liberdade dele. Porque foi um questionamento válido naquela época. Soltaram os escravos, eles ficaram felizes. Uma semana depois, a maioria estava voltando para onde, uma semana antes, eles eram escravos. Porque não foi feito um projeto inteligente para inserir o negro, não como escravo, mas agora como cidadão. Eles foram largados, jogaram assim, e logo depois veio a República. Uma das primeiras coisas que a República criou foi a lei da vadiagem. Qualquer negro que fosse apanhado na rua sem fazer nada ia preso. Adivinha quem era apanhado pela lei da vadiagem? 95% eram os negros. Né? Então, assim, não houve... O André Rebouças, que foi um grande nome negro da sociedade daquela época, um engenheiro famosíssimo, ele propôs fazer uma reforma agrária, junto com a reforma agrária da terra, para os ex-escravos se tornarem cidadãos, né, produtivos, mas ninguém nem deu bola por... Soltaram os escravos, sabe aquela coisa assim? Ó, soltaram, vai lá, tá. Cumprimos a nossa parte. É a lei mais curta do Brasil, só tem 2 artigos. Né? Não tem nada assim, serão os negros de alguma coisa serão indenizados. Pior, os donos de escravos queriam ser indenizados ainda. Né? Sim, uma das razões deles apoiarem a República. Pois é, uma das razões deles que apoiarem a República logo no ano seguinte foi por isso, porque eles estavam chateados com Dom Pedro, que não concordou em dar uma indenização para eles. Pô. Né? Absurdo. Na verdade, eu mesmo fiquei surpreendido, porque a invisibilidade no Brasil é tão bem feita que muitas vezes você ouve falar de pessoas que você nem sabe que são negras. Eu aposto contigo que todo mundo que passa no Túnel Rebouças, primeiro não sabe em homenagem a quem é o túnel. E depois não sabe quem foram os Rebouças, né? Que, na verdade, o túnel tem 2 nomes, né? É Antônio e André. O André é realmente mais famoso, mas é um fato famoso, que são os irmãos Rebouças. Uhum. E olha, quando eu fiz o livro, que eu fiz para uma coleção, eu fiquei impressionado, porque eu mesmo não sabia da grandiosidade da família, porque o pai deles já era um cara assim fantástico, um Rábula, né, que é um advogado sem diploma, já era um cara poderoso, foi deputado, era um cara incrível, mas eu não conhecia os tios deles, que também eram 2 caras incríveis, né? Um foi músico famoso, tocou em toda a Europa, e o outro saiu daqui do Brasil com a mão na frente e outra atrás e voltou como um médico formado pela Universidade de Paris, foi um dos maiores médicos do país naquele período dele. Né? A família era poderosa, sabe? Eram caras geniais mesmo. O próprio André, o André era um gênio, né? Um cara que era cientista, filósofo, tudo que você possa imaginar, era um humanista mesmo, um cara poderoso, incrível, sabe? O Antônio era um baita, os 2 eram grandes engenheiros, depois teve o outro irmão mais novo, José, que também foi engenheiro. E você não ouve falar, né? O primeiro água encanada que aconteceu em Curitiba foi obra dos 2. Né? A primeira estrada assim construída no Paraná, inclusive para escoar a produção, também é obra dos 2. A ferrovia que ligava Curitiba a Paranaguá, o primeiro projeto também foi deles. Então, se você começar a analisar, é impressionante. Os caras foram engenheiros assim, e ninguém ouve falar. O Luiz Gama foi. Agora esse ano fizeram um filme bacana, mas também não teve nenhuma repercussão maior, sabe? Um cara que também foi um Rábula, mas a história dele é um roteiro pronto, porque ele era filho de um branco com uma escrava, e quando tinha 10 anos o pai jogava, né? Tinha dívidas, vendeu o filho para ser escravo, e ele veio para o Brasil, para o Rio, depois foi para São Paulo, aprendeu direito, fugiu e virou um advogado que soltou em torno de 500 escravos só usando uma lei. Ou seja, tem umas figuras impressionantes que a gente não, sabe, não nem imagina, que não é só o negro que não conhece o personagem, né? Mas as pessoas mesmo não conhecem esses nomes. Aqui no Rio tem um lugar chamado Colônia Juliano Moreira, ninguém faz a mínima ideia quem foi Juliano Moreira. Ele é o pai da psicanálise, da psiquiatria brasileira, o cara que entrou para a faculdade na Bahia com 13 anos, a faculdade de medicina, e saiu com 18. Né?
passou pela mão. Os principais especialistas do Brasil, né, médicos especialistas, passaram pela mão dele. Ele originou toda uma leva de grandes médicos especialistas de várias categorias, passaram pela mão dele. Então, é um cara fantástico. A Virgínia Bicudo é a mãe da sociologia brasileira. Então, se você começar a se aprofundar, você vê a quantas anda essa invisibilidade, ela é muito profunda. Né? Você não ouve falar do Abdias Nascimento, mas não sabe a grandiosidade do cara. O cara foi artista, ator, e assim vai. Tem um monte. Alguns ainda estão aí, sabe? A Ruth de Souza morreu, uma grande atriz, mas pouco homenageada no país dela, sabe? É uma grande atriz. Está aí o Milton Gonçalves, que ainda está vivo, que é um ator que também foi diretor, fez um monte de coisas, e assim a gente não conhece a extensão da biografia do cara. Então, eu comecei a procurar essas coisas. E aí coincidiu que esse ano uma editora de São Paulo, que já tinha uma coleção chamada Black Power, cujo propósito era esse, né, me chamou para fazer alguns livros para eles, e eu gostei porque eu juntei a fome com a vontade de comer, né? Eu comecei a revelar para o jovem negro esses personagens maravilhosos que eles não conhecem. Maravilhoso. Então, fala um pouco mais dessa coleção Black Power, por favor. Ela começou lá em São Paulo, acho que 1 ou 2 anos atrás, se não me engano, em 2019. Começou assim, bem eclética. Tinha, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, que foi uma autora hoje muito conhecida, né? A biografia dela é qualquer coisa, né? E o livro mais famoso é O Quarto Despejo, mas também tinha tem Obama, o Martin Luther King. No início eles foram bem ecléticos, pegaram personagens assim, nacionais e estrangeiros, né? E aí começaram a procurar novos, até porque eu imagino que a dificuldade para eles também de você quer saber que existiram aquelas pessoas, né? Porque eu mesmo de vez em quando ouço falar de um cara que assim você nunca ouviu falar, e o cara era grandioso na época dele, né? Por exemplo, Manuel Quirino, que ninguém não fala. E a preocupação da coleção, segundo o próprio editor, é de não fazer aquela mais do mesmo. Então, a coleção não tem jogadores de futebol, né? Não tem o livro do Pelé, por exemplo, porque eles acham que esse é fácil chover no molhado. Todo mundo conhece os jogadores negros. Só que no Brasil, assim, o Lima Barreto, que foi um baita autor negro no brasileiro, ele falava uma coisa que é verdadeira e você todo dia percebe isso. Ele diz que negro no Brasil só incomoda quando sai do lugar dele, né? Então, por exemplo, no caso do futebol, você não se incomoda com um negro, seja jogador de futebol famoso, rico, podre de rico, cheio de dinheiro, porque está no script que negro é bom de bola. Tinha um colega no colégio, quando era criança, que falava todo negro é bom de bola. E eu era do lado dele, era o último a ser escolhido na educação física. Todo protesto ainda, porque os caras não jogavam nada, ficava no gol lá, recebendo bolada, protegendo o óculos. Aí eu conseguia até defender muitas bolas, né? Então, assim, agora, por exemplo, vamos lá, uma coisa para causar polêmica. Enquanto todo mundo aceita o negro dentro das 4 linhas, na Série B, na Série A, quer dizer, a primeira divisão do futebol brasileiro, só tem um treinador negro, que é o Marcão do Fluminense. E o Marcão é o eterno interino. O Fluminense começa com um treinador branco, lá pelas tantas alguma coisa acontece, o treinador vai para outro clube, como aconteceu, acho que no ano passado, ou o treinador é mandado embora, como aconteceu esse ano, né? E ele, sabe? Aliás, ele substituiu um treinador negro, que era outro, também só tinha aquele, né? Saiu o Roger e entrou o Marcão. Aliás, coitado do Marcão, todo ano ele acaba treinador do Fluminense, né? Porque no meio do caminho acontece alguma coisa e ele acaba assumindo mas não é normal, você não vai encontrar muitos treinadores negros, né? Não tem, acho que na verdade na Série A acho que só tem o Marcão, não lembro de nenhum outro. Na Série B acho que tem 1 ou 2 também, mas é pouco. Então o negro serve para jogar bola, mas não serve para pensar bola, né? É a mesma coisa. Eu tenho um amigo que é neurocirurgião negro e trabalha ali no Clementino Fraga, e era batata, ficava parado na porta, todo mundo chegava lá, pedia para ele trazer a maca ou a cadeira de rodas. Porque ali ele só pode ser enfermeiro, né? Não pode ser médico, né? Então,
Então, por isso que eu acho que essas coleções, para mostrar que tem gente. O André Rebouça era um negócio de doido, até arma para a Guerra do Paraguai ele inventou. Entendeu? Ele era um gênio mesmo, um filósofo. Ele escrevia muito nos jornais, não só sobre abolição, mas sobre progresso, porque ele passou bancado pelo pai, ele e o irmão foram para a Europa e viram as mais modernas tecnologias de engenharia, construção de portos, diques. O cara pensava um Brasil grande, sabe? Só que acho que em algum lugar aí alguém fez um acordo com não sei quem para que o Brasil não dê certo. Toda vez que a gente parece que vai dar certo, acontece alguma coisa, né? Sabe? Eu me sinto. Como é que é o nome daquele? Eu não lembro o nome daquele personagem grego, que ele fica subindo uma ribanceira, aí daqui a pouco, quando ele pensa que chegou, aquilo cai de novo, lá vai ele de novo, né, para carregar aquela pedra morro acima. Não sei o que é. Não sei o nome. Eu, como eu sou mineiro muito desconfiado, eu sempre acho assim, que tem certas pessoas que lucram com a atual situação do país, assim, sempre desigual, as pessoas sofrendo, subemprego, desemprego em massa, essas coisas. Deve ter alguém que lucra com esse negócio. Né? É igual uma vez o Betinho falou que no Rio de Janeiro alguém questionou, provocou o Betinho, perguntando assim, pô, tem tanta ONG aí e continua tendo criança de rua. Aí ele falou assim, porque infelizmente existem aqui entidades filantrópicas, existem também entidades filantrópicas que vivem da miséria humana. Né? Sabe? Enquanto houver isso, né, não muda. Né? Não é meu papel mudar essas coisas, eu nem gosto de política. Assim, quer dizer, eu gosto do debate político, mas política partidária eu fujo igual o diabo foge da cruz. Não, perfeitamente. E é justificado, né? Qual é o livro mais recente seu? O que vai sair agora irão sair 3 livros dessa coleção Black Power, como eu te falei. Já saiu Os Irmãos Rebouças, mas vai ser lançado oficialmente na Bienal. Vai sair o Abdias do Nascimento, que eu escrevi, e tem um outro que, por enquanto, é surpresa, que pediram para eu guardar surpresa, que senão eu até morro. Né? Porque vou guardar, mas é interessante, eu gostei de fazer, entendeu? Então, assim, mas sempre voltado para essa coisa, pessoas relevantes, como escritores, pensadores, intelectuais, escritores, pessoas que assim fogem um pouco do que se espera da imagem que se faz, o estereótipo do negro, jogador de futebol, sambista, né? Nada contra isso, são pessoas relevantes também, óbvio, né? Mas é que essas pessoas são conhecidas. Você tem que nascer em Marte para não saber quem é o Gilberto Gil, né? Ou o Paulinho da Viola, ou a Dolores Duran, todo mundo, né, sabe quem é. Agora, por exemplo, você não sabe quem foi Juliano Moreira. Até quem mora em Jacarepaguá não faz a mínima ideia de quem seja Juliano Moreira e assim por diante. Né? E aí a proposta da coleção é exatamente mostrar esses negros que não são tão conhecidos, mas são extremamente relevantes e contribuíram muito para a história do Brasil e até, em certos casos, da humanidade. De maneira geral, a coleção Black Power é isso, e a minha proposta de falar sobre personalidades negras é essa coisa de... Eu sei que Brecht já tinha falado que maldito povo, que seja de heróis, mas na situação específica do Brasil, as crianças jovens, adolescentes negros, eles precisam ter um norte, uma imagem onde eles possam se ver, o engenheiro negro, a cientista social negra, precisa saber que existiram isso, que nós não somos só cozinheiros, né, de pratos que, inclusive, nem fomos nós que criamos, que é feijoada, isso é mito. Mas depois eu conto, isso é outra história. E assim por diante, eu acho que é muito importante a gente ter espelhos, figuras onde a gente possa olhar e criar uma identidade. A identidade também se faz por personalidades interessantes e impactantes. É nesse aspecto que eu trabalhei nessa coleção. E, de maneira geral, como eu encaro o meu trabalho quando eu foco em personagens e protagonistas negros. E terminamos. Agora terminamos. Pronto. Feliz da vida. Né? Espero que tenha ficado... Júlio, não me aguentei, tenho que falar. Sou a esposa do Ronaldo. Prazer. Como é que você está? Tudo bem?
Tô tranquilo, tô gostando, gostei do bate-papo, né? Me deixaram Pois solto, é, eu eu queria. assisti aqui, adorei te conhecer, rapaz, já quero conhecer seus livros. Estou apaixonada, adorei suas histórias. Vai ter algumas lá, eu não botei todos, né? Porque meu stand não é assim grande coisa, mas eu botei alguns, inclusive esses novos que saíram, né? Não deu tempo, porque ainda tem um para sair de Natal, que eu tenho uma tara natalina, todo Natal eu escrevo uma história de Natal. Aí vai sair uma história de Natal que eu escrevi em 2015 lá em Londres, e vai sair pela editora Sulina, mas esse não chegou ainda, então não botei lá. É né? a Pequena História de Natal, eu já botei aqui no Google, apareceu lá na Amazon Prime para mim, o seu livro. Esse foi o primeiro livro de Natal que eu escrevi, né? Uma Pequena História de Natal, né? E esse que vai sair é a Quase Grande Guerra do Pudim de Natal, né? Que é para crianças. Legal. Né?